E aí galera, beleza? Essa questão ela é bem extensa, então a gente tem que ler bem direitinho para saber o que ela está perguntando, quais são os detalhes e tudo mais. Então pessoal, já fazer um comentário com vocês de não ter economia de realmente ler a questão. Se for necessário, ler 2 ou 3 vezes para começar a entender. E uma grande coisa que a gente tem que fazer é perguntar o que é que ele está perguntando. E a pergunta que ele está fazendo é exatamente essa. A que horas o auxiliar irá parar? Começando a montar o problema. Nós temos 2 pessoas. Temos o artesão e temos um auxiliar. E eles vão produzir braceletes. O artesão vai começar a trabalhar às 8 horas e ele produz 6 braceletes a cada 20 minutos. O artesão vai parar às 12 horas. Essa é a hora do término, 12 horas. E a pergunta exatamente é que horas o artesão para de trabalhar. Então, olha, primeiro a gente quer saber que horas o artesão começa a trabalhar. No caso, o problema ele diz que ele começa a trabalhar 1 hora depois. Então, ele vai começar a trabalhar às 9 horas. Ele diz ainda que o artesão ele faz 8 braceletes a cada meia hora. Então, como é que a gente vai resolver esse problema? Nós queremos saber quantos braceletes foram produzidos pelo artesão e nós vamos fazer com que o auxiliar produza essa quantidade e saber que horas ele termina de produzir essa determinada quantidade. Então, o que foi que nós fizemos? Nós começamos a organizar essas 2 pessoas, o artesão e o auxiliar, colocamos a hora de início de cada um, a produção de cada um deles, a hora de término, que no caso é isso que a gente quer, e a quantidade de braceletes, que no caso será igual. Então, a primeira parte da pergunta é: quantos braceletes o artesão produziu? Se ele faz 6 braceletes a cada 20 minutos, em 1 hora, ele produzirá, no caso isso aqui é vezes 3, e no caso ele vai produzir 18. Explicando mais uma vez, se nós multiplicamos aqui vezes 3, no caso, isso aqui vezes 3 vai dar 18. Então, o artesão ele produz 18 braceletes a cada hora. Só que ele termina de 12 e começa de 8 horas. Então, ele trabalhou durante 4 horas. E no caso, a quantidade total produzida foi 18 por hora vezes 4 horas. Portanto, a quantidade total será 72 braceletes. Isso foi a quantidade total de braceletes produzidos. Agora o auxiliar. Ele produz 8 braceletes a cada meia hora. Em 1 hora, ele produzirá 16 braceletes. Como a quantidade total de braceletes foi de 72, e ele está produzindo 16 a cada hora, ele precisará de 4,5 horas para produzir esses 72 braceletes. Vamos voltar um pouquinho e explicar melhor. A cada hora ele está produzindo 16 braceletes. Então a pergunta é: quantas horas são necessárias para ele produzir 72? Então nós vamos dividir 72 por 16. E no caso nós vimos que ele gastou 4 horas e meia. Só que ele começa a trabalhar de 9 horas. Então nós temos que adicionar 9 horas mais 4 horas e meia. Aqui vamos ter 0,5 hora e 4 mais 9 vamos ter 13. Então ele vai terminar de 13 horas, 13,5 horas. E no caso 0,5 horas é igual a 30 minutos. Então, para o auxiliar produzir a mesma quantidade de braceletes do artesão, ele vai terminar esse trabalho às 13 horas e 30 minutos. E essa resposta, 13 horas e 30 minutos, é o que nós vamos encontrar exatamente na letra D. E essa é a resposta, pessoal. E a gente se vê nas próximas questões. Até mais!